Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus Papa. Nessa série especial, nós vamos falar de personalidades que marcaram e marcam a história da humanidade. E a primeira delas é o Papa Francisco. Aprender é tudo de bom, porque se a vida não é, é assim que ela deveria ser. O ano é 1936. O mês é dezembro. Nasci em Buenos Aires, capital da Argentina, Jorge Mário Bergoglio. De família humilde, Bergoglio não imaginava que seria o Papa de número 266, que seria o chefe maior da cidade do Vaticano. Papa Francisco sucedeu ao Papa Bento XVI, que em 2013 pediu afastamento por conta de problemas de saúde. Devido ao excelente trabalho que ele executou como padre, Papa Francisco teve uma vida promissora na sua vida religiosa. Então ele foi escolhido pelo próprio Papa João Paulo II para ser cardeal arcebispo em Buenos Aires. A vida de Francisco sempre foi marcada pela dedicação aos mais pobres, aos mais carentes. E isso chamou a atenção de Roma. Por isso que ele foi escolhido para ser cardeal arcebispo. E eu ouso dizer que isso também foi um dos motivos que levou ele ao papado. Vamos então para as curiosidades? Mas antes deixa o seu like, deixa um comentário que a gente vai ficar muito feliz, tá bom? Então, vamos lá! De onde será que veio a inspiração para este nome, Francisco? Bom, primeiro que Francisco foi o primeiro a adotar este nome. Então a gente só vai ter Francisco II quando tiver o próximo Papa que escolha esse nome também. Mas o Jorge Bergoglio escolheu Francisco como uma inspiração. Ele sempre teve essa dedicação aos pobres. E ninguém melhor, um exemplo dessa dedicação aos pobres, que o próprio São Francisco de Assis. O Papa Francisco, na ocasião da eleição, ele estava próximo de um cardeal brasileiro, Dom Cláudio Rumes. Eles conversaram e, num dado momento, Dom Cláudio deu um abraço nele e disse no seu ouvido: "Não esqueça dos pobres." Ele guardou aquilo e foi primordial para que ele realmente tivesse a confirmação. Se ele fosse eleito Papa, ele se chamaria Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis e a tudo que ele representa. Segundo o jornal Clarim, gente, olha que coisa curiosa, o Papa Francisco vive há mais de 60 anos apenas com um pulmão. Quando ele tinha apenas 21 anos, ele teve uma doença pulmonar e teve que ser retirado um dos pulmões. Na época da sua eleição, foi até verificado se ele teria condições de saúde para ocupar um cargo tão importante quanto esse. No entanto, o próprio Vaticano respondeu que, como ele já tinha uma vida religiosa muito intensa e isso nunca o atrapalhou, não é agora que isso iria acontecer. Incrível, né? Gente, você sabia que o Papa tem uma Harley Davidson? Calma. Seguinte, em 2013, a marca Harley Davidson estava comemorando o seu 110º aniversário. Nossa, difícil falar isso, né? Em ocasião dessa comemoração, eles presentearam o Papa Francisco com um exemplar maravilhoso da Harley Davidson e também uma jaqueta de couro. Mas claro que o Papa Francisco não ficou com esse presente. Ele colocou a leilão e, convertido nos dias de hoje, daria mais ou menos ali R$1 milhão, que foi colocado para obras de caridade. Você achou que seria agora que você veria o Papa Francisco de Harley Davidson e jaquetas de couro andando por aí, né? Infelizmente, se bem que ele é bem pop, né? Vamos dizer assim, o Papa. Mas não foi dessa vez. O Papa Francisco teve uma namorada. Gente, o Papa Francisco já teve uma namorada, mas calma, não como o Papa. Ele tinha apenas 12 anos e ele tinha uma namorada de nome Amália. Ele inclusive escreveu uma carta para ela pedindo-a em casamento.
O curioso é que estava escrito na carta: Amália, se você não casar comigo, eu vou ser padre. Então a gente já sabe a resposta, né? Ela não se casou e hoje ele é o nosso querido Papa Francisco. Todos nós então sabemos que o Papa Francisco tem essa opção de uma vida mais humilde, mais simples. Mas isso não é só na teoria, a gente vê isso na prática. Por exemplo, ele abdicou o seu privilégio de morar no Palácio Apostólico para ir para um lugar muito mais simples, muito mais minimalista, inclusive. O Papa já foi fotografado várias vezes comendo no bandejão dos funcionários. Nos lugares por onde ele passa, por exemplo, ele recusa e quebra vários protocolos de distanciamento das pessoas exatamente para ter essa proximidade, para tornar o Papa uma pessoa mais humana, mais presente, mais próxima. Como eu digo, sempre tem um dedinho do Brasil em alguma coisa, né, gente? A nossa última curiosidade é que a primeira viagem internacional do então eleito Papa Francisco foi justamente para o Brasil. Na época estava acontecendo a Jornada Mundial da Juventude e o Papa Francisco veio e marcou presença e fez história aqui no Brasil. Então, a primeira viagem internacional do Papa Francisco foi justamente aqui para o nosso país, veio para o Brasil. Então, gente, era um vídeo para ter uma ideia. Acho que teríamos muitas outras curiosidades sobre o Papa Francisco, mas essas eu acho que chamam bastante a nossa atenção. E eu finalizo aqui dizendo que eu fico muito feliz de ter alguém, um líder religioso que tenha pelo menos uma intenção de ter um diálogo aberto, de aceitação do próximo, né, e de pensar naqueles que mais precisam. Isso não só nessa religião, mas em outras também. Gente, o Papa Francisco, ele é tudo de bom. Então, gente, é muito importante que você se inscreva aqui no nosso canal e deixe seu joinha, seu like, porque isso vai ajudar a gente crescer e chegar mais e mais pessoas, tá bom? Então, o Papa Francisco, gente, é tudo de bom, porque se a vida não é assim que ela deveria ser. Tchau, tchau!